Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, amém? Nós estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, e eu queria que nesse início de culto, é um culto presencial e também online, temos irmãos e irmãs participando em outros lugares, nas suas casas, ou se estão vendo essa gravação que não hoje, domingo, em algum outro lugar, sendo abençoado e abençoada por esse culto. Queria que nós tivéssemos um tempinho de oração. Se você puder fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, para a gente poder falar com Deus, a gente poder colocar a nossa vida diante do Senhor, diante do trono de graça do Senhor nosso Deus. Faça isso agora. Vamos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, colocar as nossas vidas diante dEle. Em seguida eu irei orar. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que é poder estar na Tua casa, o privilégio que é poder Te louvar e Te adorar. Obrigado a Deus porque podemos nos reunir enquanto família na fé. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, encontrando em nós corações arrependidos, o perdão nos alcança. E nós Te agradecemos e Te louvamos por isso. Fala ao nosso coração essa noite, através das canções, orações, através da ministração da Tua palavra, que a começar em mim possamos sair deste culto transformados, impactados pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor nos abençoe neste culto. Eu gostaria de fazer a leitura do salmo que será projetado. E essa leitura, eu vou convidar a igreja para que fique em pé, nós faremos a leitura alternada. Eu lerei os versos ímpares e a igreja os versos pares. Salmo 91. Nós leremos o salmo todo. Vamos ficar em pé? Para a leitura da palavra. Alternadamente, eu leio os ímpares, a igreja que está aqui, que está em casa, lê os pares. É o mesmo texto que está sendo projetado lá no vídeo, então todos podem acompanhar. Diz assim a palavra: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Amém. Palavra do Senhor, você pode sentar?
sei se vocês perceberam neste salmo a parte que diz: aos teus anjos dará ordens para que não te suceda nenhum mal. E aí eu me lembro da passagem de Jesus quando está sendo tentado pelo diabo no deserto, e ele usa esse texto: pode se lançar daqui, porque aos teus anjos dará ordem. Enfim, o diabo tenta Jesus utilizando a própria palavra de Deus. Por isso nós precisamos ficar muito atentos com as tentações do dia a dia, as provações que passamos, que às vezes vem disfarçada, né? A provação, a tentação, vem disfarçada de coisa de Deus. Até a palavra de Deus pode ser usada para nos provar, nos colocar à prova, nos testar, nos tentar. Então, que a gente fique muito atento neste sentido. Eu queria, nesse momento, que nós tivéssemos uma palavrinha de oração antes do momento de louvor com música. Enquanto a gente vai orar, o ministério de louvor já vai ficar pronto. Mas eu queria que nós tivéssemos uma palavra de oração. Temos muitas pessoas enfermas na nossa igreja e também que não são da nossa igreja, mas que nós conhecemos e temos orado por elas. Mas eu queria que nós tivéssemos uma palavra de oração específica em relação à guerra que acontece na invasão da Rússia na Ucrânia. Eu não sei quantos têm acompanhado, mas é uma situação muito complicada. Está tudo muito tenso. E por pessoas estão padecendo ali sem nem saber porquê e vêm a falecer e passar por pânicos, enfim. Queria que nós tivéssemos então esse tempinho de oração nesse sentido. Vamos fazer isso? Vamos clamar como igreja do Senhor? Vamos orar então. Senhor, nós queremos te agradecer porque Tu és um Deus que cuida e guarda. Colocamos nas Tuas mãos cada enfermo da nossa igreja e aqueles que também não são da nossa igreja, mas que nós temos orado e clamado. Mas nesse momento, de maneira muito especial, nós queremos clamar a intervenção do Senhor de alguma forma em relação à guerra que acontece. Parece que está distante da gente, mas a qualquer momento pode ficar muito perto. Pessoas têm sofrido, pessoas de Deus têm passado por muitas dificuldades, pastores, pastoras, líderes, homens e mulheres que te servem. Que o Senhor tenha misericórdia, que de alguma forma essa guerra cesse. Pedimos a intervenção do Senhor nessa situação. Muitas vezes nós temos nosso jeito de pensar, a nossa maneira de agir, mas nós sabemos que a Tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável, é a que precisa acontecer e se cumprir em situações extremas como essa. Tem misericórdia do povo ucraniano, tem misericórdia do povo russo, tem misericórdia daqueles que estão ao redor, e que o Senhor incomode os líderes que estão à frente destas guerras, destas batalhas, de tantas mortes e de tanta violência, que o Senhor os incomode em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor pode fazer algo muito diferente do que a gente pode estar pensando aqui, e por isso eu creio e confio que o Senhor vai agir com a Tua intervenção, em nome de Jesus. Amém. Essa noite eu gostaria de trazer uma reflexão a vocês, uma reflexão ao meu coração também. Antes disso, eu queria chamar as crianças. Com a tia Márcia. Você pode estender a sua mão para cá, para a gente orar pela Márcia, pelas crianças. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque as crianças estão na Tua casa. Melhor lugar não há. Nesse tempo agora, o Senhor abençoe a Márcia de forma que ela consiga transmitir a mensagem do Evangelho de um jeito que as crianças compreendam. Que essa semente lançada germine e dê bons frutos na vida dessas crianças quando elas crescerem, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe Márcia, crianças. Essa noite eu gostaria de trazer então uma reflexão a vocês, porque ela primeiro veio a mim. É uma reflexão para a minha vida, que eu queria compartilhar com vocês todos e todas. Gostaria de ler um texto de Mateus, que será projetado. Mateus capítulo 11, do verso 28 ao verso 30.
Está escrito assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, sempre viva e eficaz. Que nesse tempo agora, nesses minutos de reflexão, as nossas preocupações não atrapalhem a compreensão da tua mensagem. Que o Espírito Santo tenha a liberdade de agir em mim e em meus irmãos e irmãs nesse momento. Possamos crescer, possamos ser abençoados de alguma forma, tocados pela tua palavra e pelo poder dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Alguns textos bíblicos são tão impressionantes porque eles se fazem atuais a cada dia. Hoje pela manhã, na escola dominical, a gente conversava, acho que era o Nelson e eu, a gente estava falando, o Nelson falou, né? Questão cíclica, que a Bíblia é atualíssima, né? Que eu falava que eu já estudei o livro de Romanos, já dei estudo do livro de Romanos algumas vezes, e agora nós estamos no livro de Romanos de novo, capítulo 4, hoje foi do verso 1 ao verso 8, e parece que eu estou vendo um monte de coisa nova de novo. E aí o Nelson falou, mas é porque a Bíblia é bem atual, ela, conforme o ciclo que a gente está vivendo, aquele mesmo texto fala de um jeito diferente ao nosso coração. De fato, essa é a beleza da palavra de Deus. Esse texto de Mateus, capítulo 11, do verso 28 ao 30, o vinde a mim, é um texto que é atual, e ele é atual em cada época e ciclo. Nós estamos vivendo uma época, um ciclo na história da humanidade, no qual as pessoas estão extremamente cansadas e sobrecarregadas. Esse estar cansado e sobrecarregado, ele tem diversas dimensões, se você parar para pensar. Tem muita gente que está cansada de relacionamentos difíceis, familiares, problemas, brigas familiares. Pessoas estão cansadas dos embates e das discussões. Pessoas estão cansadas de trabalhar. Muito trabalho, e aí o que ganha não chega no dia 20 do mês, já acabou, já está esperando um novo pagamento. As coisas estão caras, o salário parece que não dá para o mês todo. Então a pessoa está cansada. Eu li esses dias eu gosto de ler charge. Vocês gostam de ler charge? Eu acho interessante também. Tinha uma que era assim: cansei. Porque a vida se resume em pagar boleto e tentar emagrecer. Ai, ai. Pessoa já, não sei você, mas algumas pessoas têm a experiência, o salário cai na conta, aí no dia que ela resolve pagar todos os boletos, né, acabou o salário. Já está esperando o outro mês. Então as pessoas estão cansadas disso. As pessoas estão cansadas de ter que usar a focinheira que vocês estão usando aí. Essa. Está cansado disso. Nós latinos ainda, somos acostumados com abraços, com reuniões, com aglomeração. As pessoas estão cansadas desse negócio, ninguém aguenta mais falar do Covid. Aí a hora que a gente acha que está vencendo o Covid, o querido Putin invade a Ucrânia. Aí é uma nova tensão no ar, é guerra. Aí o Ocidente vai se colocar contra, aí a China se une à Rússia. Aí, meu Deus... Então as pessoas vivem de canseira em canseira. Não sei se vocês pararam para pensar nisso. É um cansaço atrás do outro. É uma enfermidade que vem, quando ela é vencida, parece outra coisa na família. É um outro problema. O pai de família que tem que está ali sustentando a sua casa, perde o emprego, desespera. Quando ele arruma emprego, o filho adoece. Entendeu?
Aí a hora que está tudo bem, o filho chega na adolescência e resolve questionar a vida. Tiago fez 14 anos. É isso, Tiago. Se a gente fizer as contas, veremos que, de fato, o Isaac e a Carla já atingiram a maturidade, vamos dizer assim. Se o Tiaguinho tem 14 anos, e agora entra naquela fase da anjolescência, não tem? A anjolescência? Os anjolescentes, que questionam tudo, que querem saber isso, aquilo, que acham que sabe a resposta de todas as coisas, porque o meu pai é um velho, a minha mãe é uma velha, isso aí é na época deles, agora o mundo mudou, porque o youtuber falou diferente. E o youtuber tem não sei quantos milhões de reais na conta, então ele é melhor que o meu pai. Realmente é um gênio, porque fica horas na frente lá do YouTube falando, sem dizer nada e fica milionário. É gênio. Não é? Só pode. Ou macumba, alguma coisa. Não é possível. Fala, não diz nada, só orienta errado os meninos. Fica a dica. Quem aqui tem TikTok? TikTok? Nem os jovens têm TikTok nessa igreja? O Isaac tem TikTok. Nem a Carla sabia disso. Vai ter uma DR pós-culto, mas TikTok, você tem TikTok, Thiago? Não? Tem TikTok, Jonathan? Luana, tem TikTok, não levantou a mãozinha, mas tem. Renatinho, tem TikTok? Ainda não. Filho de um conhecido meu lá do interior de São Paulo se queimou inteiro ontem. 3º grau de queimadura. Pergunta para mim por quê? Vou responder. Uma brincadeira no TikTok dizia que tinha que pegar o desodorante aerosol, espirrar não sei aonde, pegou fogo no moleque inteiro. O pai pôs a foto, ele está todo enfaixado, só está com o olho de fora o moleque. Né? Daí o pai e a mãe acham que o menino está divertindo, vendo vídeo legal no TikTok, está aprendendo a fazer besteira. Então, as pessoas estão cansadas dessas coisas. Adolescente achando que sabe mais do que o mais velho, é sempre assim, não é assim? Você é velho, você não sabe o que fala. Você foi da época dele. As pessoas com enfermidade, as pessoas com problema financeiro. Você vai no supermercado para comprar 3 coisas, R$100. Tá certo? Então, assim, a gente não tem... As pessoas estão sobrecarregadas dessa coisa de viver dia a dia andando como se estivesse pisando em ovos. Você já pisou em ovos? Tentou andar pisando em ovos? É difícil, né? Vai quebrar o trem. Então, as pessoas estão assim. Então, esse texto, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, é extremamente atual. Porque as pessoas estão cansadas. As pessoas estão sobrecarregadas. Cada um aqui tem uma canseira diferente, talvez. Tem uma canseira diferente. Sabe quando você tira férias e chega o fim das férias e você fala, nossa, eu nem descansei? Você já falou isso? Mas eu nem descansei, amanhã a gente tem que trabalhar? Porque a impressão que dá é que a gente não consegue de fato descansar. Quando a gente vê Jesus com os discípulos, ele fala para os discípulos, vamos para outra margem descansar. Tudo bem que eles chegaram lá, a multidão já estava lá, né? Mas foram se retirar para descansar, faz parte, é necessário, é necessidade. Então nós vivemos uma época onde as pessoas estão cansadas e sobrecarregadas. Estão cansadas dos fardos sociais também. Naquela época, no contexto desses versos, qual era o jugo pesado? Dos fariseus, dos judeus, que colocavam um jugo pesadíssimo nas pessoas de cumprimento da lei. Hoje nós vivemos com outros fardos pesados, jugos pesados que a sociedade impõe.
ser um crente de verdade, por exemplo, pode acarretar num grande fardo. Por quê? Ih, Ana Cristina, mas também é crente? Crente é assim mesmo. Ih, lá vem o crente, ó. Chato. Não ri de uma piada. Nada pode. São julgos que a sociedade coloca, rótulos que a sociedade impõe. E isso vai cansando o crente, vai cansando as pessoas. Nós vamos ficando cansados e sobrecarregados. Os versos vão dizer assim: venham a mim. Jesus está falando: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Esse verso é tão atual, mas tão atual, que ele é extremamente evangelístico. Outro dia uma pessoa me procurou dizendo que ia separar da esposa. Essa pessoa que me procurou não é crente. Não é crente. É um amigo que a vida me deu, mas ele não é crente. Estou cansado, vou separar da minha esposa, tenho 2 filhos, vou separar da minha esposa. Dá certo não, a gente está junto há quase 20 anos, mas não está dando certo. Fiquei pensando, meu Deus, 20 anos e não está dando certo. Tem 2 filhos e não está dando certo. Fiquei tentando entender ali, né? O que não está dando certo, né? E 2 filhos, bênçãos de Deus, e não está dando certo. E eu falei para ele exatamente esse texto. Você está cansado e sobrecarregado. Eu estou mesmo, Francis. Pois eu falei, então eu tenho a resposta para você. Você pode resolver esse seu cansaço, essa sobrecarga que você está facilmente. Então, por isso que eu vou divorciar. Eu falei, não é esse o caminho. Qual que é o caminho? Eu falei, Jesus. Ele disse, venham todos que estão cansados e sobrecarregados. Você está cansado e sobrecarregado. E você, como católico praticante que conhece esse texto que eu estou te falando. E ele conhecia. Tantos anos líder de jovens da Igreja Católica, você sabe. Aí ele falou, Eu falei, você não tinha pensado em ir a Jesus? Graças a Deus eles não separaram. Estão lá se acertando ao longo aí dos tempos. Mas eu pude falar. É um texto evangelístico. As pessoas estão cansadas e sobrecarregadas. Está cheio de gente com doença da alma e da mente por conta do Covid. Você sabia disso? Sabia disso ou não? Um dos maiores problemas do Covid é o problema emocional que ele causa. Fica imaginando a Ana Lídia nas semanas que passaram. Com a casa toda de Covid. O que vocês acham que passou na cabeça da Ana Lídia esses dias? Vendo os filhos com Covid, ela e tal. Luiz também. Todo mundo com Covid. Que beleza. Imagina a cabeça da mãe como é que fica. Né? Imagina, o desespero. E aí a gente fica nessa coisa mental, emocional, e gera doença da alma. Está cheio de gente com pânico, com medo, com ansiedade, depressão, transtorno de ansiedade generalizada, TAG. Cheio de gente com isso. Que dia é hoje? Domingo. Quinta-feira eu recebi um áudio de um amigo meu. Ele mora lá em Foz, lá na divisa, Foz do Iguaçu. Mora lá. Ele falou, rapaz, sabe o fulano de tal, que é um conhecido, amigo em comum? Sei. Vou te mandar um áudio que ele mandou para mim, que você não vai acreditar. Manda. No áudio, o jovem de 23 anos. 23. É novo? Pessoal, queria me desculpar com vocês. Eu tenho muita vergonha de falar o que eu vou falar, mas nos últimos 3 dias eu sumi, porque eu tive uma crise de ansiedade tão forte e um pânico, que eu me automutilei para tentar tirar minha vida cortando os pulsos. Mas aí, a minha mãe me ouviu gritar, porque começou a doer, né?
e me levou correndo para o pronto-socorro. 23 anos, com estudo, família estruturada, teve uma crise de ansiedade e pânico. Você está ouvindo isso que eu estou falando? É muito sério. Aí, a gente conversando com ele e tal, o que desencadeou esse pânico, essa ansiedade nele? Pergunta para mim. Eu comecei a ver já há mais de 2 anos esse negócio de Covid. Aí no começo da semana a Rússia invadiu a Ucrânia. Aí começou a me dar um desespero. Aí eu já falei, meu Deus, vai ter a guerra. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é um alerta para todos nós, gente. Essa ansiedade, esse pânico não dá só em adolescente ou em jovem, não. Tá? Está todo mundo cansado e sobrecarregado. As pessoas estão doentes. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve, disse Jesus. Essa noite a mensagem que eu tenho para a minha vida e para a sua vida e para quem estiver participando desse culto conosco de maneira online, é que ainda que estejamos andando pelo vale da sombra e da morte, não precisamos temer mal algum, porque o Senhor Jesus nos convida a estar com Ele. E ainda que a figueira não floresça, não importa. E ainda que estejamos andando em meio ao deserto, não tem problema. E ainda que a gente esteja afundando no mar revolto, não importa. Os discípulos estavam no barco e era uma grande tempestade. De repente eles avistaram de longe alguém andando sobre as águas e começaram a gritar: meu Deus, é um fantasma! É um fantasma! E aí Jesus disse lá do meio do mar, andando sobre as águas: calma, sou eu. E aí Pedro diz: se é o Senhor, me fala para ir ter contigo. E Jesus disse: vem. E Pedro desce, e conforme ele começa a andar e afundar de medo daquele mar revolto, Jesus estende a mão, pega ele que estava sendo já submerso e traz ele de volta. E eles voltam para o barco e Jesus cessa a tempestade. Observe a dinâmica. Começou a afundar, Jesus pegou. Você está afundando e eu, Jesus nos traz de volta. E o que é que ele faz? Leva de volta para o barco. E então ele cessa a tempestade. Ou seja, quando Jesus pega Pedro e volta para o barco, eles voltam no meio da tempestade. Prestou atenção na dinâmica? Na ordem dos fatos? Depois ele cessa a tempestade. Pode ser que eu e você estejamos cansados e sobrecarregados, afundando. É só clamar ao Senhor, ir até Ele, que Ele nos traz de volta. E ainda que seja necessário andar no meio da tempestade, é com Ele, até o barco seguro. E então Ele acalma a tempestade. Não troque a ordem dos fatos. Pedro é um homem sem fé? Bom. Se sou eu naquele barco, o Francis, eu. Se é o Senhor, me diz para ir ter contigo. E Jesus diria: vem, Francis, pode vir. E eu, Francis, diria: ok, já acredito. Eu não descia daquele barco de jeito nenhum. Já acredito.
nem preciso testar. Mas Pedro desce, e aí ele começa a afundar e Jesus o traz de volta. Eu não tenho a fé que Pedro teve. Você tem? Né, dona Nesita? Não, eu já acredito. Tranquilo, Jesus, pode vir. Mas ele desce, aí ele afunda Jesus e volta com ele para o barco. Se você está cansado e sobrecarregado, clame ao Senhor Jesus. Ele está dizendo, venham vocês que estão cansados e sobrecarregados. Nesse século 21, essa é a mensagem mais clara possível. Quem está cansado e sobrecarregado? Quase todos. Seja pelo problema que for. Pelo problema que for. E Jesus está chamando, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Tomem o meu jugo, o meu fardo. Tem nada pesado em Jesus. É tudo suave, é tudo leve. Aprendam de Jesus, ele está dizendo, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Tem muita gente doente da alma, por isso as síndromes todas. A gente só encontra descanso para a nossa alma em Jesus, não tem outra via, não tem outra opção. Todos os caminhos não levam a Jesus, não levam a Deus. É só Jesus, que é o único caminho, verdade e vida. E ninguém vai ao Pai de tudo, de todos, se não for por Jesus. Cansado, sobrecarregado? Vamos a Jesus, Ele vai nos aliviar. Estou afundando, estenda a mão, Jesus vai te puxar de volta, vai caminhar com você no meio da tempestade, vai te levar de volta para o barco seguro e ainda vai acalmar toda a tormenta. Você crê nisso? Crê nisso? Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que essa mensagem ela se espalhasse assim, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, disse Jesus. E eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. Alguém me disse, não sei se foi a Rosa ou a dona Nesita. Não importa quem foi, uma das duas me falaram isso. Que é a cada manhã, na força do Senhor, ou foi a Terezinha? E é. Se não for o Senhor que está ao nosso lado, não tem jeito. Como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente, descansa. É só assim, indo a Jesus. Durante essa semana, quando você se sentir cansado e sobrecarregado, lance sobre Ele toda a sua canseira, a sua ansiedade, o seu medo, o seu pânico, a sua dor, e vá até Jesus. Jesus está pronto para nós todo dia, todo instante, porque Ele é maravilhoso. Eu queria orar com você. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, viva e eficaz, que encontra lugar no nosso coração. Senhor, queremos, cansados como estamos, sobrecarregados como estamos, queremos ir até o Senhor. Aceitamos o Teu convite. Essa noite queremos declarar que aceitamos o Teu convite e estamos indo até o Senhor. Porque o Seu jugo é suave e o Seu fardo é leve, Senhor. Louvado seja o Teu nome por isso. Senhor, aquelas pessoas que estão além das suas forças já, muito sobrecarregadas, que elas possam ouvir esta mensagem do Evangelho. Você está cansado, sobrecarregado, venha a Jesus. Venha a Jesus. Que isso seja realidade e seja verdade nas nossas vidas, a começar em mim. Que a cada manhã possamos ir a Jesus. Só assim seremos aliviados daquilo que está nos cansando e nos sobrecarregando. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, igreja. Vamos a Jesus? Vamos a Jesus? Então vamos. Que o Senhor continue abençoando a igreja, de forma que sejamos obedientes à Tua palavra e fiéis
nos dízimos e nas ofertas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Avisos, importantes avisos. Atenção, o que é que nós temos terça às 14 horas? Ministério Dorcas, essa semana não teremos. Tá, a Fabiana avisou. Terça é feriado, então não teremos Ministério Dorcas às 14 horas. Quarta-feira, às 19h30, teremos Noite da Esperança. Quarta-feira, 19h30. Tá bom? Na próxima semana, Escola Dominical 9h30, culto, 19 horas. É o primeiro domingo do mês, não é? Domingo que vem? Então, com Santa Ceia. Ok? Com Santa Ceia. Quero deixar com a igreja um pedido especial de oração. Na quarta-feira de manhã, a Luciana vai passar por mais um procedimento cirúrgico de implantação de uma prótese para fístula no braço esquerdo, para ela poder se livrar daquele catéter. Como que funciona? Colocou quarta, daí 15 dias aproximadamente, é que pode ver se é possível já usar. Tem que maturar na palavra do médico. E aí então ela vai poder tirar, se Deus quiser, aquele catéter do pescoço que vocês viram, né? Que é complicado, tá bom? Então quarta de manhã, não deixem de orar por nós, por esse momento, que dê tudo certo, que seja uma bênção, que Deus abençoe o médico e tudo mais, e a sua equipe. Tá bem? Presbíteros, tem algum recado que eu esqueci? Não, né? Vamos ficar em pé então e orar, encerrando? Obrigado, Senhor, por esse tempo juntos. Obrigado porque pudemos ouvir a Tua palavra, Te louvar e Te adorar. E obrigado pela Tua presença, sempre muito mais importante em nosso meio. Que o Senhor fale ao nosso coração ao longo da semana, de forma que sejamos servos e servas que, cansados e sobrecarregados, correm para os braços de Jesus. Esse é o nosso desejo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, uma excelente semana na presença de Jesus.